respondendo perguntas. É o nosso Super Pergunte ao Euro. Para quem acompanha as redes sociais de Eurofute, sabe desse quadro, né? A gente tem esse quadro chamado Pergunte ao Euro, que a gente responde perguntas, né? Vocês mandam perguntas sobre múltiplos temas, e aí eu seleciono e respondo. E aí, como a gente agora tem a live na Twitch, eu decidi responder elas ao vivo. Então, eu fiz uma postagem lá no Twitter do Eurofute, tá? Para vocês mandarem as perguntas, o pessoal mandou bastante aqui, e eu vou estar respondendo elas agora. Obviamente, eu não vou responder todas, porque são muitas perguntas, né? A gente ia ficar a noite inteira aqui respondendo, mas as que mais me chamaram a atenção vou responder. Começando então aqui com o @SRVHenry, ou Henry, não sei como é que se lê, mas ele pergunta aqui qual o lugar do Griezmann na história. Cara, eu acho que o Griezmann vai ser aquele jogador. Eu acho que nunca vão colocar o Griezmann entre os melhores da história. Quando falarem assim, cite os melhores jogadores da história, os melhores atacantes da história, ninguém vai colocar o Griezmann. Mas eu acho que ele é um jogador muito marcante para a geração, porque é um cara que, pelo menos ali desde 2014, tá em muita evidência, né? Vale dizer que o Griezmann já joga a Copa do Mundo 2014 pela França, jogou muito bem pelo Atlético Madrid, especialmente na temporada 15-16. Ele vai se tornar o maior artilheiro da história do Atlético Madrid, ele já é o maior artilheiro da história do Atlético Madrid em competições europeias. É um cara que já é campeão do mundo e vice-campeão do mundo pela França, foi artilheiro de Copa do Mundo, né, em 2018. Então, pra mim, é um jogador que marca a geração. Ele é tipo um Thomas Müller, tá ligado? Tipo assim, o Thomas Müller, quando você for falar quem são os melhores da história, ninguém vai citar o Thomas Müller, mas ele ainda assim é um jogador extremamente marcante pra geração. Acho que o Griezmann vai ser esse jogador. É um cara marcante, é um cara que toda vez assim, daqui a 10 anos, quando começar a falar, vamos falar da geração dos anos 2010, vai se citar o Griezmann, tá? Quem viveu vai acabar citando o Griezmann com toda certeza. Aqui, ó, Ladra a Batata falou: uma dúvida que estou tendo com essa edição da Champions. Vocês estão sentindo que por mais que tenha times estrelados, repletos de craques e ótimos jogadores, nenhum deles está trazendo aquela magia a mais para a competição? Não tem mais a emoção de ver um Real Madrid, Barcelona, etc. Cara, eu entendo o que você quer dizer. Eu até falei sobre isso no Champions Cast. A Champions, queira ou não queira, cara, pra mim a Champions continua maravilhosa. Pra mim o futebol europeu continua maravilhoso. Mas quando você transiciona de uma geração pra outra, quando você sai de Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, essa galera que marcou muito, Luizito Soares, toda essa galera que marcou muito uma geração ali da Liga dos Campeões, todos eles foram embora, saíram do futebol europeu. Então, tipo assim, o último resquício dessa geração, desse pá, digamos assim, é o Lewandowski, né, que é o terceiro maior artilheiro da história da Champions, ainda tá jogando ela. Mas quando você transiciona de uma geração para outra, assim, é natural que tenha essa estranheza, porque antes você pensava, pô, vamos ver o jogo da Champions, vamos ver o jogo do Cristiano Ronaldo, vamos ver o jogo do Messi, vamos ver o jogo do Neymar. Agora não tem mais isso. Agora você vai ligar a TV para ver o Neymar, para ver o PSG, não vai ter mais o Neymar. Você vai assistir o Barcelona, não tem mais o Messi, o PSG, que o Messi também jogou lá. Você vai assistir o jogo do Manchester United, do Real Madrid, não tem mais o Cristiano Ronaldo, não tem mais o Benzema no Real Madrid, não tem mais o Suárez no Atlético Madrid, no Liverpool, no Barcelona, que ele jogou. Então, é um período de transição que pode causar estranheza e é natural que ocorra, né? Porque assim, o Haaland, o Mbappé, o Vinícius Júnior, esses caras são monstruosos, mas ainda não estão nesse nível tão grande assim de fazer a Champions ser grande por si só, de fazer a Champions atrair tanta gente assim. Tanto que, cara, vai ser natural você ver jogos do futebol saudita, por exemplo, um jogo que tem o Cristiano Ronaldo, um jogo que tem o Neymar. Se ele estiver passando no mesmo horário de algum jogo grande da Europa, ele vai ter mais audiência aqui no Brasil. Porque a legião de fãs, de gente que torce pro Cristiano Ronaldo, de gente que torce pro Neymar, é muito, muito grande. Então, realmente é um período complicado, mas que passa, cara. Tudo passa. Lá atrás também teve gente que com certeza se sentiu assim quando o Ronaldinho Gaúcho saiu da Europa. Imagina, cara, quando o Ronaldinho Gaúcho saiu do Milan pra vir pro Flamengo. Deve ter muita gente que pensou, pô, qual é a graça da Champions agora sem o Ronaldinho Gaúcho? Então, natural, faz parte. O Giovanni perguntou aqui se o Leverkusen ganha a Bundesliga, baseado no empate contra o Bayern, no 4-0 de hoje. Cara, ganhar a Bundesliga, assim, você jogar muito bem na Bundesliga, você está bem, você ser um dos melhores times é uma coisa. Agora, ganhar é diferente, porque o Bayern de Munique ainda é, com sobras, o time mais estrelado, o time mais forte em termos de elenco da Bundesliga. E o Bayern de Munique já mostrou que mesmo quando ele não é necessariamente o melhor time em questão coletiva, ele ainda assim é o mais forte da Bundesliga. Porque, por exemplo, a gente pega duas temporadas que marcaram muito, que foi a temporada 2018-19, que o Bayern de Munique fez uma
péssima temporada com o Niko Kovac e mesmo assim ganhou a Bundesliga. E a temporada passada, que também fez uma péssima temporada, vários problemas, vários tropeços, demitiu o treinador na reta final da temporada e mesmo assim os caras foram lá e ganharam. Então é difícil, cara. Para você ganhar a Bundesliga não basta só jogar bem, não basta só ter um bom time, bons jogadores, é preciso ter alguma coisa a mais. Então a questão de saber se o Leverkusen vai ter essa coisa a mais. Aqui, ó, o Thiago Carvalho fez uma pergunta interessante sobre o Eurofoot. Por que vocês, como mídia independente, não focam em mais times e não apenas nos principais como toda a mídia padrão? E aí ele segue aqui, passou a acompanhar pela diversidade, mas em notícias você acaba focando sempre no mesmo. Cara, é muito simples de responder, especialmente falando em questão de mídias sociais. Cara, eu sou praticamente sozinho para cuidar das redes sociais de Eurofoot, porque o Pedro também twitta lá, mas o Pedro é uma pessoa super ocupada, raramente ele tem tempo de estar tweetando, tanto que ele me paga para isso, né? É literalmente meu trabalho, cuidar do conteúdo das redes sociais. E então assim, você imagina uma pessoa criando conteúdo de uma cacetada de clube, uma cacetada de liga, é simplesmente impossível, porque assim, a gente não tem tempo hábil, cara, não tem como você acompanhar a Premier League, Bundesliga, La Liga, Série A, Ligue 1, Campeonato Português, Eredivisie, acompanhar isso tudo, acompanhar vários clubes, trazer notícias de tudo, ver todos os jogos. É impossível. Então, tem muito perfil por aí, eu garanto a vocês que tem equipes enormes assim por trás, que tem várias pessoas tweetando. No Eurofoot não é assim. Então, por mais que muita gente queira que, por que vocês não falam mais do PSV? Por que vocês não falam mais do Braga? Por que vocês não falam mais do, sei lá, do West Ham? Porque simplesmente não dá para acompanhar tudo. Então, naturalmente, a gente acaba focando nos clubes mais populares. Então, a gente dá mais foco para o Manchester City, para o Real Madrid, para o Bayern de Munique, para o PSG, para o Barcelona, porque são os principais clubes da Europa. E a gente, como mídia, como criador de conteúdo, a gente, infelizmente, é influenciado por isso, cara. Tipo assim, não adianta nada a gente querer, não, eu vou fazer mais tweets sobre a Udinese, tá ligado? Porra, cara, vai fazer o tweet, não vai render. O perfil vai começar a ficar para baixo. Então, claro que se a gente tivesse departamento, sabe? Se tivesse uma pessoa que tá lá no Eurofoot só para tweetar sobre a Série A, uma pessoa que tá só para tweetar sobre a Premier League, aí seria outra história, mas não é assim que funciona, né? Porque a gente faz um trabalho sério. Então a gente não pode simplesmente sair perguntando, tu acompanha a Série A, vem aqui trabalhar com a gente, tu acompanha a Premier League, vem aqui trabalhar com a gente. Não é assim que funciona. Então, infelizmente, cara, não dá pra cobrir tudo, não dá pra fazer tudo. O comentário da PL perguntou qual time inglês que o Yuri mais sente afeição. Time inglês, cara, acho que de todos os times ingleses, o que eu mais sinto próximo de ter uma afeição é o Chelsea, cara, porque eu jogava muito com o Chelsea no PlayStation quando eu era mais novo, né, porque eu gostava muito de jogadores Lampard, Drogba, essa galera, e eu também gostava muito de alguns times do Chelsea, aquele Chelsea do Antônio Conte eu gostava de ver jogar, gostava do Diego Costa, gostava do Eden Hazard, acho que era um clube muito simpático, muito da hora de você ver jogar, com essa questão de desafiar os maiores, né, porque o Chelsea, quando ele enrica, quando ele se torna um rico, né, ele tinha à frente dele o Arsenal e o Manchester United, né? Então ele teve que desafiar esses clubes e fazer grandes trabalhos para poder começar a ganhar a Premier League e eventualmente ganhar a Champions League. Eu também gosto muito do José Mourinho, que fez 2 grandes trabalhos no Chelsea. Então é o Chelsea. O nosso Fute perguntou qual é o gol mais lendário que você lembra da Champions? Cara, o gol mais lendário acho que é o do Cristiano Ronaldo contra a Juventus, cara, porque aquela noite em si foi muito mágica pro Cristiano Ronaldo, muito mágica. Ele jogou demais naquela noite e o gol, cara, é muito chocante. Tipo, você não espera, tá tendo a jogada toda cagada que a defesa da Juventus faz merda. Aí do nada a bola vem, o Buffon faz uma defesa, a bola sobra pro Carvajal, o Carvajal cruza todo troncho. E o Cristiano Ronaldo do nada vira uma bicicleta que ele vivia tentando e nunca acertava. E aí, porra, a bicicleta é perfeita, o movimento é perfeito, a torcida da Juventus aplaude ele. Então, pra mim, aquele ali é o gol mais lendário que eu já vi em Champions. O gol do Ribas perguntou se o Napoli tem chance de ir pra Europa League se continuar assim. Chance tem, né? Porque queira ou não queira, a disputa é alta, mas sei lá, cara, ainda acho que o Napoli é um dos melhores times da Série A e não deve ter problema não pra se classificar pra próxima Champions. O Game Fixation perguntou como vai ser o futebol europeu sem CR7, Messi e Neymar. É aquilo que eu falei, cara, um período de transição, vai ter que ter... Muita gente vai passar por uma adaptação, muita gente vai passar por uma fase saudosista, né? De pensar, na minha época que era melhor, que tinha Messi, Cristiano Ronaldo e tal, mas com o tempo supera isso. O Giovanni Kozuki perguntou aqui, ó, Salah e Mbappé são os únicos jogadores na Europa que podem decidir um jogo sozinho?
independente do time estar jogando bem ou não, discordo, cara. Eu acho que não. Acho que o Vinícius Júnior também tem condições de definir jogos sozinhos. O Rodrigo tem condições, inclusive, já fizeram isso algumas vezes aí pelo Real Madrid. Quem mais? Acho que você tem o De Bruyne no Manchester City, que cansa de resolver jogo com passes fabulosos, assim, até quando o City tá meio pouco inspirado. Acho que o Salah e o Mbappé são, sim, dois dos mais decisivos, especialmente o Mbappé. Pra mim é o melhor jogador da Europa agora, mas acho que não são os únicos, não. O Sansão Designer perguntou: Ten Hag vai flopar no United ou vai dar a volta por cima? Flopar, acho que não, cara. Acho que tá muito cedo ainda. Tipo assim, tá começando a temporada muito mal, é verdade, mas tem que entender, cara, que o Manchester United tá com um monte de lesão. A defesa titular dos caras tá praticamente toda lesionada. Então, acho que tem que ter calma, tem que esperar os caras que estão lesionados voltarem pra ver se as coisas continuam assim ou se vão melhorar. Aqui, ó, o Bruno Rian já perguntou aqui. A galera é muito afobada com as coisas, cara. Perguntou se depois desse jogo entre Ajax e Marseille já dá pra dizer se o Carlos Forbes, né, vai vingar, ou sim ou com certeza. Cara, é difícil, cara. Pô, o moleque fez o primeiro gol dele no profissional, cara. Acho que é muito, muito cedo pra saber se ele vai vingar ou não. Pô, tem jogador, cara, que começa muito bem a carreira e depois some, não faz mais nada. Assim como tem jogador que faz o contrário, né? Começa mal a carreira e depois explode. Então, pô, muito cedo. O perfil aqui, o Milan Me Faz Chorar, perguntou: qual seria o maior efeito borboleta da história do futebol? Abraço! Obrigado pelo carinho, meu querido. Efeito borboleta, digamos assim, um jogador que fez alguma coisa e causou sérias consequências. Cara, sem dúvida alguma, mas assim, essa pergunta aqui até é fácil. O maior efeito borboleta da história do futebol é quando o clube do Bosman, aquele jogador dos anos 90, quando o clube dele começou a enfesar ele, fez ele ir na justiça para se livrar do clube, né? Porque, para quem não sabe, a lei Bosman, ela surgiu depois que o Bosman, um jogador chamado Bosman, entrou na justiça contra o seu clube para conseguir se desvincular dele, porque até então os clubes, eles eram donos dos jogadores, né? E tinha também uma regra que fazia com que cada clube só tivesse direito a 3 estrangeiros. Aí depois que o Bosman entrou na justiça contra o seu clube e ganhou a causa, ele abriu um precedente muito forte, que fez com que os jogadores hoje em dia tenham total controle do seu futuro. Então, mesmo que eles estejam um contrato com o clube, se o contrato acabar, o jogador está completamente livre. Não era assim antes. E também os clubes passaram a conseguir usar quantos estrangeiros quiserem, né? Então, por exemplo, hoje em dia é até natural você ver um clube inglês que não tem nenhum inglês, um clube no time titular, um clube espanhol que não tem nenhum espanhol no time titular e assim por diante. Então, com toda certeza, o maior feito borboleta da história do futebol é o Bosman entrando na justiça contra o seu clube. O Jorginho perguntou se no derby do norte de Londres tem favorito. Pra mim é o Arsenal, né, cara? Mas como eu falei no comecinho dessa live, aí o Tottenham tem totais condições de competir com o Arsenal, porque também tá muito bem na temporada. E o Anthony SCCP perguntou: o que você espera dos times alemães na Champions? Cara, o Leipzig eu não espero muita coisa, porque apesar de estar começando a temporada muito bem, tá começando com um time muito bom, o Leipzig geralmente é bem fogo de palha em Champions, né? Até teve aquela temporada, cara, que o Leipzig chegou na semifinal, ele inclusive eliminando o Atlético de Madrid, aquela Champions da pandemia, mas aí ele chegou na semifinal, pegou o PSG e tomou um ataque enorme, tomou 3-0, não viu nem a cor da bola. E olha que era o PSG, né? Não era nenhum clube colossal assim, né? Então, acho que só do Bayern, cara. O Borussia Dortmund muito menos, né? O Borussia Dortmund não dá pra botar fé de jeito nenhum, mas o Bayern sim, pra mim é um dos favoritos, tem totais condições de vencer. Mas também tá dependendo do trabalho do Tuchel, que pra mim até agora não é empolgante. O Ashraf Rodrigo perguntou se a Real Sociedade pode surpreender na Champions. Surpreender pra mim seria tomar uma vaga do Benfica. Cara, considerando que o Benfica começou a Champions muito mal, perdendo dentro de casa, tendo jogador expulso, e a Real Sociedade tá começando a temporada bem, né? Especialmente com o Takefusa Kubo, que tá comendo a bola. Acho que tem condições, mas pra mim o Benfica ainda é favorito a passar. O Cabral perguntou se o Real Madrid é favorito a ganhar a Champions League, quem é o melhor jogador brasileiro do mundo. Não acho que seja, acho que o favorito ainda é o Manchester City, né? Até porque o Manchester City não ficou mais fraco, perdeu alguns jogadores, mas repôs muito bem, tá jogando muito bem, até sem ser o principal jogador, que é o De Bruyne. Então, pra mim, o City ainda é favoritaço. E o melhor jogador brasileiro do mundo é o Vinícius Júnior, no momento, por enquanto. Aqui, o Bahia perguntou sobre o grupo da morte, né? É possível que a régua, o grupo da morte na Champions League, né, que é Borussia Dortmund, Newcastle, Milan e PSG. Ele falou aqui: é possível que a régua das performances suba de nível nos próximos enfrentamentos, ou a tendência é continuarmos assistindo jogos ruins tecnicamente? Cara, é possível, porque acho que o Milan pode jogar mais do que tá jogando, o Newcastle com toda certeza começou a temporada muito mal. O Borussia Dortmund acho que não deve ser muito diferente do que a gente viu na primeira rodada, e o PSG com toda certeza desses times aí é o que tem um maior teto de crescimento, né? Acho que o PSG tá tendo um subdesempenho alto, porque tem um time muito bom para estar jogando futebol tão entediante quanto tem jogado. Então, acho que sim, acho que os jogos ainda vão melhorar.
acho que na próxima rodada já tem tudo para serem melhores do que foram nessa primeira. Só teve 2 gols saindo no grupo, né? Que foram os 2 gols marcados pelo PSG. O Rafael perguntou o que falta pro Barcelona começar a engrenar. Já tá engrenando, né, cara? O Barcelona venceu as últimas 2 partidas por 5-0. Então, acho que, sinceramente, cara, agora é saber se consegue manter esse nível de desempenho, né? Se consegue manter as coisas regulares, mas já tá engrenando, sim. O elenco é melhor do que o da temporada passada, então a tendência é que o futebol em si também seja melhor. O Murilo perguntou por que a Inter, que foi finalista da última Champions, goleou o Milan e não é considerada favorita. Tá dizendo aqui que vem um desmerecimento em cima da Inter e tal. Cara, tipo assim, a questão é que depende da sua régua de favoritismo. Tem gente que vai falar de favoritos da Champions League e cita 10 clubes. Ah, pra mim o favorito é Liverpool. Liverpool não tá não. É City, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Manchester United, não sei quem, e sai citando uma cacetada de time. Pessoalmente, cara, eu considero que tem o favorito, que é o Manchester City, e tem os outros favoritos ali, os favoritos secundários, digamos assim. Acho que a Inter, ela tá, digamos assim, Manchester City favorito, depois tem Real Madrid e Bayern de Munique como favoritos secundários, e depois tem o bolo ali dos clubes que podem surpreender. A Inter, pra mim, tá entre os que podem surpreender, porque apesar de ser, sim, um ótimo time, inclusive, por exemplo, é melhor time que o Real Madrid, tá mais bem treinada, mas ainda assim, acho que o Real Madrid acaba ficando à frente pelo elenco, pela camisa, por ser um time que quando joga a Champions fica encapetado e etc. O Rony B perguntou aqui quem eu acho que vai vencer a Europa League. Acho que vai ser o Liverpool, se o Liverpool jogar a sério. Se o Klopp quiser vencer e jogar a sério, jogar para ganhar, eu acho que eles, para mim, são os favoritos. O Import perguntou se o Brighton consegue se classificar para Champions. Pô, cara, é que assim, cara, a concorrência é muito difícil. Dependendo do desenrolar da temporada, pode ser que a Champions tenha 5 clubes ingleses se classificando, né? Com um novo formato que vai abrir mais 4 vagas. Mas mesmo assim a competição é muito alta. Tottenham tá muito bem, o Arsenal e o Manchester City nem se fala. Você tem o Manchester United que tá começando mal a temporada, mas também é um clube que pode brigar. O Liverpool que também tá começando muito bem a temporada. Tem o próprio Newcastle que é mais um aí que surgiu, né? Então é bem complicado, cara, bem complicado. O fã de futebol perguntou qual time que eu mais gosto de Portugal. Vou responder só mais essa, tá? Porque a gente já tá se alongando demais aqui nessas respostas. Cara, Portugal, temos o Porto, temos o Sporting, temos o Benfica, mas o time que eu mais gosto, portugueses, aí torcedores do Sporting e do Porto não fiquem com raiva, mas o time que eu mais tenho um carinho é o Benfica, por causa do Eusébio, porque no Eurofood tem um vídeo que a gente conta a história de Eusébio, né? Um episódio do Craques Eternos de Eusébio, que eu roteirizei esse vídeo. Então eu pesquisei muito sobre o Benfica, pesquisei muito sobre o Eusébio, estudei bastante a história deles e acabei nutrindo um carinho especial pelo jogador, pelo clube, né? Então eu não torço, obviamente, né? Não torço pro Eusébio, não torço pro Benfica, mas eu gosto muito de Eusébio, a história dele para mim é fantástica. Para mim foi o melhor jogador da Europa ali durante os anos 60 e acabei nutrindo esse carinho, cara. Mas não é papo de torcer, não. É só realmente, assim, um afetozinho, digamos assim. E é isso, cara. Esse foi o Pergunte ao Euro, tá? Espero que vocês tenham curtido. Tem muita pergunta aqui, cara. Se eu fosse ficar respondendo o dia inteiro, porra, eu ia ficar até amanhã respondendo. Obrigado pelas perguntas. Depois a gente responde mais, tá certo?